Fala pessoal, aqui é o Edson Rigonati da Stella e eu estou aqui hoje para falar de um tema que vocês já devem estar carecas de saber, que é a inteligência artificial. Afinal, o que muda, o que não muda e como que a gente vai construir grandes empresas daqui adiante. Se esse papo te interessa, te convido a passar a próxima hora com a gente. Bom, queria apresentar para vocês o que a gente acha que é o novo playbook para se criar uma empresa de 100 milhões de dólares. Primeiro, por que 100 milhões de dólares? 100 milhões de dólares é o que está na cabeça da gente, investidores de early stage, quando a gente decide investir em vocês. É geralmente a marca de uma empresa que se consolidou, que venceu, que chegou lá, que provou que existe um mercado grande, gigantesco, provou que existe resiliência de crescimento. É aquilo que a gente procura entregar para o mercado financeiro. Então, é muito importante para quem está nessa jornada de Venture Capital entender que é isso que está por trás da cabeça da gente e é o tipo de empresa que a gente está tentando construir. Por que um novo playbook? Porque muita coisa está mudando. E eu queria falar para vocês o que a gente acha que está mudando, o que a gente acha que vai transformar o dia a dia de quem está criando empresas e o que isso impacta para produto, go-to-market, criação de time. E por que playbook? Porque tem coisas e muitas coisas que não mudaram e não vão mudar. São aqueles fundamentos que perseguem a gente ao redor, ao longo dos diferentes ciclos. E é importante a gente ter isso em mente. Então, vou começar falando um pouquinho das mudanças, o que a gente tem visto de diferente, recordar os estágios, de como que a gente sai de 0 para 100 milhões de dólares, e aí falar dos 5 playbooks que a gente acha que vai ser importante para todo founder, todo empreendedor e toda empreendedora dedicar tempo criando nessa próxima década. Qual que é a principal mudança que a gente percebe hoje quando a gente fala da mudança do paradigma anterior de software para o novo paradigma de AI? O software, ele substitui o papel. AI está transformando como a gente trabalha, não só como a gente digitaliza tarefas, mas quando a gente fala das empresas AI First, a gente vai estar falando de empresas que vão entregar o trabalho. A gente não vai mais só entregar uma solução para que as pessoas façam o trabalho. Provavelmente, boa parte de nós vamos ter que entregar o resultado daquele trabalho que a gente fazia só com software. E isso representa uma mudança significativa na unidade econômica, no Unit Economics. Pensa que lá atrás, na década de 90, a gente passava 2 anos desenvolvendo 1000 linhas de códigos, aí passava 1 ano tentando vender uma licença, passava 1 ano implementando e sumia. O risco era de quem comprava. Aí veio a nuvem, em vez da gente desenvolver 1000 linhas de código, a gente começou a desenvolver 300 linhas, passava só 6 meses tentando vender, implantava em 6 meses e passava os próximos 3 anos aumentando a assinatura até a gente chegar nas 1000 linhas. Mudou o Unit Economics. A gente gastava menos tempo para vender e gastava um tempo substancial fazendo o upsell. Agora, com AI, em vez das 300 linhas, a gente desenvolve 30 linhas de código, chama isso de agente, vende em 1 semana e passa o resto da vida desenvolvendo aquelas mesmas 1000 funcionalidades. Então, o tempo de desembarque, de landing, da primeira venda reduziu drasticamente, mas o tempo do expanding, da expansão do relacionamento é quase que eterno. Muda a maneira de vender, de implantar, de entregar serviço. Isso muda radicalmente a maneira como a gente constrói empresa. 5 coisas mudaram definitivamente. Primeira delas, addressable market. A gente passou as últimas 3 décadas, os últimos 30 anos vendendo software. A gente competia pelo número de pessoas que usavam software. A gente vendia seats, licença, quanto que custava. Agora a gente está vendendo trabalho. Então a gente deixa de competir por só 5, 10% daquilo que as empresas gastavam com software para 70% da folha. Se vocês pensarem no Brasil, 70% da economia brasileira é serviço. Então, o addressable market do empreendedor digital saiu de 5% para 70% da economia. Isso é gigantesco, massivo. Segunda coisa que a gente percebe que já mudou, produto. Lá atrás a gente vendia interface, a gente entregava algo que o cliente ia usar e realizar o trabalho. Agora a gente vai entregar o trabalho. Talvez
quem compra não vai nem ver a nossa interface. Talvez vai ficar só na conversa, talvez vai ficar em algum tipo de interface, mas provavelmente a relação nossa com o cliente é o trabalho executado. Isso muda como a gente pensa produto, isso muda como a gente pensa entrega, isso muda como a gente pensa a relação com o cliente. Terceira coisa, o economics, CAC e LTV, né? Ou seja, gastar time caro para vender licença cara era uma coisa da década de 90. Gastar dinheiro de um time intermediário para vender uma assinatura era outra coisa. Como que a gente vai fazer agora nesse novo Land and Expand que a gente tem que vender, né, em uma semana, em algumas semanas e depois passar o resto da vida vendendo? Então o custo de entrada e o custo de aumentar a relação mudou. O LTV também está mudando porque a gente ainda não sabe custo de inferência. Vamos falar um pouquinho mais disso. A gente vai estar falando de serviço, né? A gente voltou com aquele fantasma do Professional Services, que agora o nome bonito é Forward Deployed Engineer, mas é a mesma coisa. Qual que é o custo de Human in the Loop e qual que é o custo de inferência daquilo que a gente está entregando. Então isso mudou o economics de se construir uma empresa. A quarta coisa que mudou é a competição. Lá atrás a gente competia com outras empresas de software. Agora a gente compete com o nosso próprio cliente, que consegue no final de semana desenvolver a solução em qualquer ferramenta de LLM, e a gente compete com os prestadores de serviço. Então ficou mais difícil competir. Parece que está mais fácil começar, e está mais fácil de verdade começar, mas continuar no jogo, perpetuar no jogo, vai ficar cada vez mais caro e mais difícil. E a quinta coisa que está mudando é o que a gente chamava de vantagem competitiva, de moat, ou seja, como é que eu vou me defender ao longo do tempo. A gente saiu de um ambiente onde a diferença era eu ter o código para um momento de competição onde o que vai mudar é quem é que tem o melhor contexto do meu cliente. Isso muda radicalmente a maneira da gente pensar a relação com o cliente, né? A gente passou décadas tentando limitar o tempo que os clientes gastavam conversando com a gente, porque era caro Customer Service. Agora, quem fala mais com o cliente tem mais contexto, tem mais vantagem. Então, muda a maneira da gente pensar o que é marketing, o que é vendas, o que é produto e o que é Customer Success. O que de verdade está aumentando, né? Antigamente a gente falava de automatizar o workflow. Agora a gente vai começar a falar de automatizar a execução. E por que isso é importante? Porque vai ter que mudar a maneira como a gente se posiciona. Então assim, a gente passou décadas tentando criar posicionamento de empresa de software, mas o cliente agora talvez não vai querer comprar só software, ele vai querer comprar serviço. Então o posicionamento para esse addressable market já deixa de ser só de empresa de software e passa a ser um posicionamento de empresa de marketing e serviço. Então a gente vai competir com novos escritórios de advocacia, com novos escritórios de contabilidade, com novos escritórios de tesouraria, de gestão financeira. Vão surgir muitas coisas, muitas empresas que hoje estão localizadas, né, dentro da estrutura organizacional das empresas. A gente vai poder tirar isso de dentro das empresas e criar empresas específicas, especializadas nessas tarefas. Então isso é muito significativo como ponto de partida. Margem bruta voltou a ser uma decisão de produto. A gente aprendeu a achar que se eu entrego software, a minha margem bruta é 70%, 80%. Agora, além do software, eu preciso me preocupar com o custo de inferência, que é um adicional, né, ao custo que a gente já tinha de nuvem, e a quanto de seres humanos, de human in the loop, a gente vai ter na entrega. Porque já não dá mais só para entregar o software, como a gente tem que entregar a tarefa, tem que entregar a execução, a gente provavelmente vai ter que ter gente em campo fazendo a tarefa, entregando a tarefa para o cliente. E isso tudo vai ser imprescindível para a gente definir se a gente vai ter uma margem capaz de competir com a margem que a gente tinha de software. A gente ainda vai ter que perseguir margens de 70%, 80%, mas agora a gente vai ter que levar esses três elementos em consideração: o quão eu sou eficiente na gestão de nuvem, o quão eficiente eu sou na gestão de custo de inferência e quanto que eu sou na produtização das pessoas que estiverem em campo fazendo o trabalho. Do ponto de vista competitivo, né, muita gente acha que os modelos vão poder fazer tudo. Não vão, né? Assim como nos outros ciclos, todo mundo achava que a Apple ia dominar todos os aplicativos,
A gente achava que a AWS ia dominar todas as empresas de SaaS. Não, eles têm um limite. A gente não vai competir com o modelo. A gente vai definir com quem tiver o ponto de controle, com quem conseguir, no contexto do cliente, definir como que a tarefa é entregue, né? Então, a gente passa simplesmente de entregar o workflow e a gente passa a trabalhar com contexto. E aí se torna necessário a gente ter como produto uma definição de que aonde eu vou controlar a relação. Gosto muito de pensar que tem 4 coisas que definem o destino de uma empresa, né? A gente sabe a estatística do mundo do empreendedorismo, que a cada 1000 startups que recebem pre-seed ou anjo, só 100 chegam no seed, 25 na série A, 12, 6, 3, 1 vira um unicórnio ou uma empresa que fatura 100 milhões de dólares. Essa estatística já é conhecida. O que é interessante é a gente pensar o que acontece com as 999 empresas que não viram unicórnio. O que a gente aprendeu nas últimas décadas? Que 25% das empresas não conseguem chegar lá por questões de gente, pessoas. 25% não chegam lá por questões de produto, lancei o produto errado ou os meus competidores fizeram melhor do que eu. 25% não consegue chegar lá porque não consegue criar uma organização que vai tomar conta desse crescimento, que são os processos, e 25% não chega lá por causa de dinheiro, ou porque não consegue dinheiro suficiente, ou porque capta demais, né? Muita água mata a plantinha, pouca água também mata a plantinha. Mas o que essas 4 coisas têm a ver com AI? Tudo, porque AI mexe nesses 4 elementos que definem o risco e a oportunidade de se criar uma startup. A gente passou anos jogando pessoas em problema. Hoje em dia a gente não pode mais fazer isso, a gente tem que entender o problema, definir o workflow e depois contratar. Então a gente tem que partir para esse desafio buscando o máximo de produtividade humana possível. E produtividade humana a gente só faz quando a gente tem workflow desenhado e tomada de decisão muito clara. Tomada de decisão, saber, né, ter um processo de tomada de decisão vai passar a ser a principal tarefa de gestão dos times de founding. AI afeta produto, não só na construção do produto, mas na entrega do que é o produto, que a gente já falou, o que é human in the loop, o que é custo de inferência, e principalmente o que é meu ponto de controle. Processos muda radicalmente. Antigamente a gente esperava chegar na série A, às vezes na série B para contratar um diretor de operações, uma COO. Hoje a gente tem que começar com essa tarefa do dia zero para tornar os processos os mais eficientes possível para a gente crescer com escala. E a busca por capital também mudou. Essa relação competitiva, né, é mais eficiente, mas a gente precisa de mais dinheiro para construir grandes empresas, e eu não posso resolver problema com dinheiro. Eu tenho que descobrir quais são esses problemas para depois eu captar, se eu quiser crescer da forma mais eficiente possível. Então, como que a gente olha para isso ao longo da jornada, né? Construindo um sistema de decisão. Então, se eu pudesse deixar aqui qual que é a grande tarefa de todos vocês daqui em diante, é criar o próprio sistema de tomada de decisão para que tudo isso aconteça no momento certo, na hora certa. E se a gente puder resgatar um pouquinho nessa jornada, a gente falava lá do Blitzscaling, né, de começar como família, tribo, vila, cidade, nação, é uma maneira da gente olhar para essa jornada, mas a gente pode olhar também para as discricionalidades do ponto de vista de tamanho de empresa. E a gente tem muitos dados hoje para dizer que do 0 a 1 milhão de dólares é mais ou menos o tempo de Product Market Fit. Então é o primeiro momento que eu acho que a gente tem que olhar como a gente pode usar todas essas ferramentas para acelerar a gente chegar nesse primeiro milhão de dólares. O que a gente tem que fazer para ir do primeiro milhão para os primeiros 10 milhões de dólares, que seria a segunda etapa, e como que a gente vai dos 10 para os 100 milhões de dólares. Se a gente for olhar para cada uma dessas etapas, o que está por detrás dessa busca pela Normandia, né, pelo Product Market Fit, que é esse ponto de desembarque, quando a gente de verdade tem a chance de conquistar a Europa. Está mudando quem compra, né? Então antigamente a gente vendia ou para o time de tecnologia ou para o time de negócios que comprava. Hoje qualquer empresa, né, pode comprar AI em qualquer um dos departamentos, então muda os possíveis ICPs, muda a tarefa.
né? Antes a gente entregava software, agora a gente está tendo que descobrir qual que é o resultado, qual que é o job description da função que o cliente está comprando no meu produto. Muda o outcome. O que eu vou vender? Vou vender a venda, vou vender o lead qualificado, vou vender o candidato, vou vender a entrevista do candidato, vou vender números de boletos pagos, né? Então agora a gente tem que pensar no Product Market Fit, o que é esse outcome. A gente precisa decidir o que é AI, o que é humano, e principalmente como que a gente vai evoluir essa relação ao longo do tempo para que os seres humanos que estiverem na entrega do produto aumentem a produtividade ao longo do tempo e consequentemente margem bruta. Preciso descobrir o custo de inferência, que tá bom, eu vou aumentar a produtividade humana, mas quanto que isso vai me custar do ponto de vista de inferência? Será que se eu substituir uma pessoa, eu vou estar ganhando mais dinheiro ou menos dinheiro? Será que o token é mais caro ou mais barato do que o ser humano entregando aquele serviço? São coisas que a gente vai ter que pensar e definir dentro do Product Market Fit. E por último, qual que é o meu ponto de controle? É sistema de registro? É sistema de comunicação? É transação? É inteligência? É integração? O que é que de verdade vai me permitir controlar a relação com o meu cliente? E aí, em cima disso, provar dentro dessa primeira fase da jornada qual que é a minha unidade de valor. O que é uma unidade de valor? É quando eu provei que eu tenho um bom posicionamento para o meu mercado sabe aquilo que eu vendo, né? Eu gosto de tangibilizar posicionamento quando a gente sabe dizer em que corredor e que gôndola do seu mercado o cliente vai achar a gente, é aí que eu sei qual que é o posicionamento. Eu tenho clareza do meu produto, né, em relação ao outcome que ele está entregando. Aqui, custo CAC LTV de landing e expanding, custo de diferença human in the loop, como que eu vou vender, qual que é o go-to-market que eu vou, né, escalar e qual que é a densidade humana do meu processo, né? Tem muita gente achando que dá para criar empresas de 100 milhões de dólares com uma pessoa, 5 pessoas. Acho possível, não acho que vai ser a realidade da maior parte de nós, mas provavelmente a gente não vai estar falando mais de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, talvez de 200, 300. Então, provar essa unidade econômica passou a fazer parte da jornada do Product Market Fit. Cheguei no Product Market Fit no meu primeiro $1 milhão, muda completamente a jornada do seed para a série A. Agora, nessa segunda etapa, eu tenho que provar que eu controlo o Estreito de Hormuz. Essa é a melhor definição que eu consegui achar até agora de ponto de controle. Se eu desligar o meu sistema, ferro com a vida de todo mundo, acaba com o petróleo. Então, como que eu crio um produto para ter essa capacidade de gestão, de criticidade na vida do meu cliente, né? Se eu paro de entregar documento, ele para de vender, ele para de receber, né? Então, assim, como que eu chego nesse nível de criticidade? E aí eu saio simplesmente de workflow, né, de uma tarefa de software, e começo a caminhar para outros rails, o rail de trabalho, o rail do dinheiro, o rail da inteligência, né? E começo assim a criar dependência e, consequentemente, a minha vantagem competitiva, a minha permanência para eu criar uma grande empresa que gera caixa, vai fazer IPO e tudo aquilo que a gente deseja. Nesse momento, a gente também tem que deixar de viver de heróis, né? Da gente fazer coisas heróicas, 5, 10 pessoas, para criar um sistema de trabalho, onde as pessoas que estão em marketing, vendas, produto, customer success, operações e todas as tarefas, né, de back-office, possam fazer isso com a melhor eficiência possível. E é aqui que eu acho que entra essa capacidade de eu playbookizar, de eu sistematizar o máximo possível das tarefas, para que eu possa de verdade usar AI de uma maneira plena, né, e não só como um wrapper operacional. E é justamente nessa fase que a gente vê as empresas se perguntando, tá bom, como que eu lido com Professional Services? Como que eu lido com o Forward Deployed Engineer? Como que eu faço para simplesmente não só entregar o serviço humano, mas para que esse serviço humano de verdade, em algum momento, passe a ser majoritariamente software? Eu gosto de olhar para uma empresa chamada ServiceNow como um arquétipo daquilo que todos nós vamos ter que fazer na próxima década. A ServiceNow, há 15 anos atrás, quando eles fizeram o IPO, 70% da receita deles era Professional Services, 30% software. 14 anos depois, 70% da receita é software, 30% é Professional Services.
Eles passaram uma década automatizando o serviço de campo. E é isso que a gente vai ter que fazer. Essa é um domínio que todo mundo vai ter que trazer para o seu negócio. Botar a gente em campo, saber fazer engenharia de serviço e transformar serviço em software ao longo dos anos seguintes, para que de verdade a gente volte a ter margens de software. E por fim, cheguei nos 10 milhões de dólares, preciso provar até os 100 que eu consigo durar, que eu consigo crescer de forma contínua, replicável, eficiente. É aí que a gente começa a ver quem é que de verdade tem um diferencial estratégico, tem um fosso competitivo, se a empresa tem ou não tem margem, se eu estou conseguindo acumular conhecimento a ponto de escalar minha operação humana e se eu de verdade dominei o meu canal de distribuição. É aí que a gente aprende que nós, e eu me coloco no papel de founder também como investidor, a gente vai ter que se demitir continuamente. Já era assim na década passada, vai ter que ser mais acelerado daqui para frente, porque a gente vai deixar o papel de pai de família para virar cacique, para virar prefeito com uma velocidade ainda maior, né? Lembrando que a gente vem de uma geração onde a gente tentava sair do 1 milhão de dólares, triplicar, dobrar e virar uma empresa de 100 milhões de dólares em 7 anos, a gente provavelmente vai estar indo para uma era onde a gente vai estar falando sair de 1 de dólar e quadruplicar e triplicar e fazer isso em 4, 5 anos. Então a velocidade de criar grandes coisas vai aumentar, consequentemente a nossa velocidade de mudança como founder também tem que mudar. A gente vai ter que ser muito mais ágil nesse processo de aprendizagem, adaptação organizacional para a gente conseguir criar essas grandes empresas. E aí, para que isso aconteça, né, para que a gente se escale como seres humanos, como founders, como líderes, eu acho que tem 5 playbooks que a gente tem que dominar e expandir sistematicamente para que a gente consiga fazer o máximo de benefício possível do que a AI tem que trazer para a gente do ponto de vista de novas oportunidades de mercado, de produto e gestão e eficiência de empresa. O primeiro deles é o produto, segundo deles a máquina de crescimento, terceiro deles a máquina de operação, playbook de operação, quarto, playbook de capital, como que eu garanto, né, que eu vou ter combustível ao longo da jornada, e quinto, crescimento pessoal. Tá todo mundo aqui para criar grandes empresas, mas a gente não pode esquecer da gente como ser humano. Tem essa pesquisa, né, que a Endeavor publicou recentemente, a quantidade de founders com burnout, com depressão, e eu acho, pelo menos para mim, por enquanto, a maior utilidade de AI é como que a gente pensa melhor, como que a gente sente melhor, né, como a gente se desenvolve como um ser humano para que a gente faça o que a gente tem que fazer da maneira mais saudável para a gente mesmo, e tem muito que eu acho que a AI pode trazer para a gente. Falando do playbook de produto, né? Como eu já disse, a gente sai de uma gestão de product management que gerava produto, que gerava features, funcionalidade, para uma gestão de product management que tem que gerar resultado, outcome. Então a história, a jornada do meu cliente, do meu ICP mudou, né? Eu tenho que ir alguns passos além. Eu gosto muito daquela heurística do Silicon Valley Product Group que diz que todo produto deveria avançar 1 segundo para frente, 1 segundo para trás da atividade humana. Isso é perfeito para essa área de AI, porque no final das contas o que a gente está fazendo é observando o ser humano que está executando, entregando o trabalho e produtizando ele ao longo do tempo. A gente tem que trazer essa especialização para dentro do time de produto. Em relação à máquina do crescimento, a gente ainda continua com o mesmo playbook: topo de funil, meio de funil, fundo de funil, sales ops. Mas o que muda provavelmente é não só a eficiência humana nessas 3 etapas, que torna-se, né, imprescindível que a gente aprenda a medir e a educar o time a operar por produtividade humana, quantos leads o time de marketing gera, quantos leads o time de nutrição esquenta e quantos leads o time de vendas fecha, mas agora a gente tem que partir para um desafio ainda maior, que é como é que eu gero lead, né, nesse ambiente cada vez mais poluído, onde a gente está saindo de um mundo, né, de Google, Facebook, TikTok, para um mundo onde as ferramentas, os modelos estão dominando o ponto de partida de compra. Como que eu educo e como que eu me insiro nos dados dos meus clientes para que de verdade eu consiga tentar ter algum tipo de alfa em geração de demanda através de first, second ou
third party data. Em relação à operação, né, eu já comentei que há um tempo atrás a gente deixava lá para a série B, né, trazer alguém para organizar a casa. Essa organização hoje em dia começa do dia 1. Né? Os Founders AI First estão construindo sistemas inteiros para operar. E o que isso requer? Que a gente pense primeiro na produtividade do ser humano, né? Então assim, primeiro a gente mapeia o que o ser humano tem que fazer, produtiza, cria workflow, agentifica esse workflow e decide qual que é a proporção, né, de agentes e seres humanos e como que esses dois vão intercalar. Então a gente está falando provavelmente de uma arquitetura de estrutura organizacional de seres humanos e agentes. E ensinar agentes é tão difícil, tão complexo quanto ensinar seres humanos. Para quem achava que ia ser fácil mexer só com tecnologia, lidar com agente é tão ou mais complexo do que lidar com gente. E a gente tem que estar pronto do ponto de vista organizacional, tanto para liderar seres humanos quanto para liderar os agentes. Gosto de dizer, né, que todo founder, todo empreendedor, toda empreendedora deveria dedicar 25% do tempo para produto, 25% do tempo para cliente, go-to-market, 25% do tempo para time e 25% do tempo para os investidores. 25% parece muito, mas para quem quer entrar nessa jornada, né, de Venture Capital, a gente tem que lembrar que fundraising é uma atividade eterna. Não é um evento, não é uma coisa que acontece uma vez e nunca mais. É uma coisa que tem que acontecer sempre. Então a gente tem que aprender a sistematizar o fundraising. Assim como a gente sistematizou o go-to-market, a gente criou playbooks, né, de vendas de produto e customer success. Cadê o seu playbook de fundraising? Cadê o seu funil eterno de relações com investidores? Para que os investidores estejam prontos quando você estiver pronto para captar e não de uma outra fase. Mais do que nunca, a gente tem que pensar que capital é uma parte tão importante quanto talento e cliente. Se eu sistematizo o meu RH, se eu sistematizo o meu time de vendas, por que eu não vou sistematizar o meu fundraising usando AI para que a gente consiga fazer isso da forma mais eficiente possível? Como founder, né, a gente não tem como saber todas as respostas, mas a gente pode criar um sistema que aprenda, que descubra essas respostas. E é aí que começa talvez a grande diferença de modelo mental. A gente veio, né, de uma geração de Taylor e Fayol, a gente veio de uma geração desse modelo da Ambev, né, de execução. A gente sai desse modelo para um sistema de criar processos de tomada de decisão mais descentralizados. Então, sistematizar, pensar em sistema. Como que eu trago Thinking Partners para os meus modelos? Acho que é uma das coisas mais esquecidas para quem usa AI. Quem são as 3, 5 pessoas que eu gostaria de conversar todo dia sobre topo de funil? Quem são as pessoas que eu gostaria de pensar e discutir todo dia no meu modelo em relação a como escolher features? Então, escolher Thinking Partners, trazer os Thinking Partners para dentro dos modelos, passou a ser uma vantagem competitiva gigantesca do ponto de vista de velocidade de conhecimento. O conhecimento já está aí. A gente tem que saber quem são as pessoas que os modelos entendem que podem nos ajudar a escolher melhor, a pensar melhor e, consequentemente, executar o nosso trabalho cada vez mais rápido, com mais eficiência. E aí o novo playbook, de uma forma geral, ele busca fazer 3 coisas: transformar o trabalho humano em produto, transformar o produto em sistema e transformar o sistema em vantagem competitiva. O que não muda nessa jornada? Fundamentos são cada vez mais importantes. É mais importante que velocidade. Porque se eu só jogo AI, a tendência é as coisas darem errado. 2, aprendizado contínuo com foco. Focar ficou mais difícil, porque a gente passa o final de semana brincando nos modelos e acha que na segunda-feira dá para fazer tudo. E quem constrói tudo não constrói nada, porque é caro construir coisas profundas. Então eu preciso aprender com foco. E por fim, como é que eu transformo tudo isso, essa jornada, em hábito? Criar produto não é sorte, é hábito. Vender não é sorte, é hábito. Fundraising não é sorte, é hábito. Contratar as melhores pessoas não é sorte, é hábito.
é estar preparado, é pensar em todos esses inputs importantes para o seu negócio como algo que merece um workflow, que merece uma árvore de decisão, para que de verdade a gente consiga usar as ferramentas de AI. Deixo um convite aqui para vocês nos próximos 90 dias. Primeiro, identificar onde você está. Estou na primeira etapa, buscando Product Market Fit, já achei Product Market Fit, estou rumando aos 10 milhões de dólares, ou estou dos 10 indo para os 100 milhões de dólares. Segundo, engenharia de produção para tudo daqui em diante. O que é engenharia de produção? Qual que é o gargalo da vez? Todo gestor de produção sabe que não dá para resolver todos os gargalos na mesma semana. Então, qual que é o gargalo do mês? Qual que é o gargalo da semana? É gerar lead? É fechar venda? É shippar produto? Então, como founder, a gente tem que saber qual que é o gargalo que a gente está vivendo. Sabendo o gargalo, como que eu uso as ferramentas de AI para listar as hipóteses? A gente sabe que para chegar no Product Market Fit são necessárias de 600 a 800 tomadas de decisão. Como que você vai gerar 6.000 a 8.000 hipóteses e escolher entre elas? A gente precisa ser bom disso, a gente precisa processualizar o trabalho de buscar hipóteses, escolher hipóteses e tomar decisão no que vira estratégia de marketing, estratégia de produto e estratégia de customer success. Como é que eu trago Thinking Partners? Então, assim, quem são as pessoas no mundo que poderiam me ajudar a resolver esse problema? Eu não preciso contratá-las mais, eu só preciso pedir para o meu modelo trazer essas pessoas para dentro do meu processo de tomada de decisão. Quem são essas 5 pessoas que você gostaria de conversar e ter como advisor pessoal dentro do teu modelo? Todo profissional que já escreveu um livro, que publicou um livro, que fez palestra, que deu entrevista, é um possível Thinking Partner. Quem são essas pessoas que vão ajudar você a fazer melhor a tua tarefa? E por fim, repita isso semanalmente. É isso que a gente fala de loops, né? Então, a gente saiu de Scrum, a gente saiu de revisões mensais para revisões semanais, agora para revisão diária. Qual que é o teu loop? Assim que você descobrir o seu loop, eu acho que você vai conseguir ser muito mais eficiente. Espero que o papo tenha sido produtivo para vocês. Convido vocês a pegar esse material. O time da Endeavor vai disponibilizar esse material aí para vocês. Carreguem isso, né? Tanto a transcrição dessa conversa quanto essa apresentação. Joguem no seu modelo, joguem no seu projeto. Criem projetos para todos esses sistemas, essas máquinas e façam o trabalho da melhor forma possível. Vejo vocês em breve. Obrigado pela paciência e até mais.